Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Dando prosseguimento, então vamos disponibilizar espaço para nós continuarmos o cálculo desta derivada em relação ao tempo. Então aqui vamos cuidadosamente escrever fazendo a soma desse termo com seu imediatamente simétrico no espaço contínuo dos reais. Então temos o zero e por conseguinte temos AX menos AX multiplicado por V maiúsculo X elevado a 2 dividido por C2. Todo esse termo dividido por 1 menos V minúsculo X, V maiúsculo X dividido por C2 aqui elevado a expoente 2. Então nós podemos escrever AX, se pusermos em evidência, ou quando pusermos em evidência, ou se puséssemos em evidência, ou pondo, mantendo em evidência o AX, então temos 1 menos V maiúsculo X elevado a 2 dividido por C2, aqui entre parênteses 1 menos V minúsculo X, V maiúsculo X dividido por C2, aqui expoente 2. Temos essa expressão, vamos preservar essa expressão e conectar com o resultado anterior, apagando agora. Qual era o resultado anterior? Era de que nós tínhamos aceleração ao longo do eixo X, tal como aferida e medida pelo observador O sobre índice linha. Isso nós calculamos igual a D derivada de Vx sobre índice linha em relação a T sobre índice linha, isso é dt sobre índice linha multiplicado por dv sobre índice linha x em relação a T. Então, nós obtivemos o seguinte resultado aqui, 1 menos V maiúsculo X elevado a 2 dividido por C2 expoente 1 sobre 2, resultado aqui do dt dividido por dt sobre índice linha, e 1 menos V minúsculo X multiplicado por V maiúsculo X dividido por C2, aqui entre parênteses, multiplicado por esse resultado que é dado por aceleração X, 1 menos V maiúsculo X elevado a 2 dividido por C2 expoente 1 dividido por 1 menos V minúsculo X, V maiúsculo X dividido por C2 expoente 2. Como podemos escrever essa expressão? Vamos então aqui escrever o A sobre índice linha X é o A sobre o AX multiplicado por 1 menos o V maiúsculo X elevado a expoente 2 dividido por C2 expoente 1 sobre 2 mais 1, porquanto admitamos e consideramos as regras de potenciação e radiciação, nós temos 1 sobre 2 mais 1 igual a 3 sobre 2 dividido por 1 mais 2 no expoente, nós temos expoente 3 para 1 menos V minúsculo X multiplicado por V maiúsculo X dividido por C2 expoente 3. Eis aqui a expressão que relaciona, vamos encerrá-la nesse ponto, pois nós temos aqui o AX indicando a aceleração ao longo do eixo X, aceleração ao longo do eixo X, tal como medida pelo observador O, ao passo que A sobre índice linha X indica a aceleração ao longo do eixo X, tal como medida pelo observador O sobre índice linha. Recordando que V minúsculo X indica a velocidade ao longo do eixo X, tal como medida e aferida pelo observador O, e V estilizado, V maiúsculo X, indica a velocidade do observador O sobre índice linha em MRU em relação ao observador O. E considerando que o movimento se dá e ocorre realizado somente ao longo do eixo X, pois o X sobre índice linha é paralelo ao eixo X,
o Y sobre índice linha é paralelo ao eixo Y e o eixo Z sobre índice linha é paralelo ao eixo Z. Então nós temos um movimento somente do observador O sobre índice linha sob movimento retilíneo uniforme ao longo do eixo X. Muito bem, então aqui está a relação entre as acelerações. Nós obtivemos a relação entre x e x sobre índice linha, entre t e t sobre índice linha, entre velocidade e velocidade sobre índice linha ao longo do eixo x, e agora entre a aceleração sobre índice linha e a aceleração ao longo do eixo x. Vamos encerrar lá nesse ponto, retomaremos oportunamente realizando os mesmos cálculos agora para o eixo y. Muito obrigado, Pedro.